Olá, sétimos anos! Preparados para mais uma aula? Hoje daremos continuidade ao estudo do predicado e falaremos sobre o predicado verbal e todas as suas peculiaridades. Este assunto está no capítulo 11, páginas 214 até a 219 do livro de vocês. Então, vamos lá que temos novos conceitos. O predicado verbal tem como características apresentar como núcleo o verbo de ação, que também é chamado de significativo ou verbo nocional. Esse tipo de verbo pode ser dividido em verbo intransitivo, verbo transitivo. E o verbo transitivo, ele ainda pode ser subdividido em direto, indireto e direto e indireto ao mesmo tempo, também conhecido como verbo bitransitivo. Vamos ver as características de cada um deles? O primeiro, então, é o chamado verbo intransitivo. Chamamos de verbo intransitivo aqueles que não necessitam de complemento, porque o verbo, por si só, já tem significação. Observem os exemplos. Lucimara sumiu. Eu posso falar onde ela sumiu, quando ela sumiu, mas apenas com essa estrutura, Lucimara sumiu, nós já entendemos a ação verbal. Ela não precisa ser complementada. A mesma coisa acontece com o outro exemplo. Meu cachorro fugiu. Posso dizer quando, como, porquê, onde, mas são informações acessórias, não são essenciais para que a gente entenda o que aconteceu com o cachorro. Por isso, nós temos aqui dois casos de verbos intransitivos. Temos agora o verbo transitivo, que, ao contrário do verbo intransitivo, o transitivo, ele precisa de um complemento para que a gente consiga entender o sentido do verbo. A esse complemento, nós damos o nome de objeto. E o verbo transitivo, ele pode se apresentar de três formas. Temos, então, o verbo transitivo direto, também chamado de VTD, que é o verbo que precisa de complemento, lembrando que ao complemento damos o nome de objeto. Esse complemento, esse objeto, ele não tem preposição e por isso ele recebe o nome de objeto direto, também chamado de OD. Observem o exemplo. Os alunos compraram livros. Observe que quem compra, compra algo. Se simplesmente tivéssemos a frase os alunos compraram, ela estaria sem sentido, faltaria algo. Assim, livros será o complemento do verbo comprar. Compraram o quê? Compraram livros. Livros é o objeto direto e compraram é verbo transitivo direto. Temos também o verbo transitivo indireto, o VTI. Esse verbo ele também precisa de complemento, ele também precisa de objeto, mas diferente do VTD, o VTI aparece um complemento com preposição e por isso ele receberá o nome de objeto indireto ou OI. Observem o exemplo. Os alunos gostaram do filme. Quem gosta, gosta de algo, gosta de alguém. Esse de é a nossa preposição. Se simplesmente tivéssemos a frase os alunos gostaram, ela estaria sem sentido, parece faltar algo. Desta forma, do filme aparece como complemento do verbo gostar. E assim, nós temos que do filme é o objeto indireto e gostaram é o verbo transitivo indireto. Observem que eles sempre vão se relacionar. Se o objeto é indireto, o verbo tem que concordar, tem que ser transitivo
indireto. O último tipo de verbo transitivo é o transitivo direto e indireto, chamado de VTDI, ou também chamado de verbo bitransitivo. Esse verbo, ele apresenta como característica precisar de dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto, ou seja, um complemento sem preposição e outro complemento com preposição. Observem que os dois complementos completarão o mesmo verbo. Olhem o exemplo. Marcos emprestou o livro a Carlos. Quem empresta, empresta algo a alguém. O que ele emprestou? Ele emprestou o livro. Ele emprestou a quem? Ele emprestou a Carlos. Observem que os dois complementos se referem ao mesmo verbo. Desta forma, temos que o livro é o objeto direto, já que ele aparece sem preposição. A Carlos é o objeto indireto, por causa da preposição a. E desta forma, classificamos o verbo emprestar, como um verbo bitransitivo, ou transitivo direto e indireto. Observaram? Ele apresenta as duas características ao mesmo tempo. Vamos retomar agora o que já vimos sobre predicado. Então, nós já sabemos que predicado é informação a respeito do sujeito, que sempre o verbo aparecerá no predicado. Estudamos na semana passada o predicado nominal, que é aquele que tem verbo de ligação, e o verbo de ligação nunca é núcleo do predicado. Desta forma, nós teremos como núcleo do predicado um nome, uma característica chamada de predicativo do sujeito. Exemplo, Clotilde está exausta. Quem está exausta? Clotilde, nosso sujeito. Qual é a informação sobre a Clotilde? Que ela está exausta. Então, está exausta é o nosso predicado. Temos o verbo estar aparecendo aí, e esse verbo, teoricamente, é um verbo de ligação. E para confirmar, a gente coloca o sinalzinho de igualdade. Então, confirmando que temos aí um predicado nominal. E vimos na aula de hoje o predicado verbal, que é aquele que apresenta um verbo de ação, também chamado de nocional, de significativo, que são os verbos intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo, e que esse verbo de ação, ele será o núcleo do predicado. Exemplos: o aluno caiu. Posso dizer onde, quando, por quê, o que aconteceu, se machucou, se não machucou? Posso. Mas só com essa frase, só com essa oração formada apenas por essas 3 palavrinhas, a gente já consegue entender a situação, o que acontece, qual a ação verbal. Segundo exemplo, o aluno preparou a festa. Nós temos aí um caso de verbo transitivo direto. Se nós tivéssemos o aluno preparou, ficaria sem sentido. Precisamos então de algo complementando o verbo preparar. E aí, por causa disso, como temos um complemento sem preposição, nós temos um verbo transitivo direto. O aluno precisa de ajuda, é o nosso terceiro exemplo. Quem precisa, precisa de algo. Temos a preposição, então nós temos um complemento com preposição. Portanto, o nosso verbo é um verbo transitivo indireto. E o nosso último exemplo, o aluno entregou o documento ao diretor. Entregou o quê? O documento. Entregou a quem? Ao diretor. 2 complementos, sendo que um não tem preposição e o outro tem. Portanto, o verbo entregou, verbo entregar, no caso, verbo transitivo direto e indireto. E agora, exercícios. Então, peço que vocês resolvam o exercício 1 da página 214, leiam a teoria das páginas 215 e 216 e já sabem,
Tendo alguma dúvida, deixe um asterisco marcadinho que na nossa live conversaremos sobre ela. Resolvam também os exercícios 2, 3 e 4 das páginas 216 e 217. Como já disse, tiraremos nossas dúvidas durante a live, conversaremos sobre o assunto. Então, bons estudos, boa sorte e até já já. Um beijo!